Meu Deus, reserva de emergência, onde colocar dinheiro, como investir, o que é isso? Vamos lá, vamos tratar hoje sobre reserva de emergência. Olá, eu sou Luísa Dauer, você está no Invest.doc. Antes de mais nada, não se esquece de curtir, acionar o sininho e comentar. Se você gosta do nosso conteúdo, dá um feedback pra gente, dá um joinha que isso ajuda bastante. Reserva de emergência! O que eu faço? Onde eu coloco reserva de emergência? Antes de começar a falar onde colocar reserva de emergência, vamos tratar sobre alguns pontos que você tem que analisar. Primeira coisa, você tem que analisar os seus ganhos, os seus gastos, tá? Para você calcular a reserva de emergência, não tem como calcular sem levar em consideração quanto você gasta mensalmente, onde que estão os seus gastos, quais são os seus gastos fixos e seus gastos variáveis, são aqueles gastos que às vezes você pode gastar com uma viagem, um lazer, diferente de aluguel e alimentação, que são gastos fixos. Depois de mensurar os seus gastos, você precisa mensurar os seus ganhos. Como que você recebe o seu salário, ou você é empreendedor, você ganha lucro de uma empresa? De onde vem seu dinheiro? Para você saber como colocar reserva de emergência, então primeiro gastos, segundo os ganhos. Você ganha dinheiro como? Por quê? Se você é uma pessoa que tem uma estabilidade financeira maior, então se você é uma pessoa concursada, se você tem um emprego fixo mais garantido, é diferente o tempo que você tem que colocar da reserva de emergência do que se você é um empreendedor, se você é um profissional liberal, se você não tem nenhum tipo de estabilidade. Então aí para esse tipo de público você precisa pensar talvez um tempo um pouco maior, tá? Então para fazer esse cálculo, tem uma regrinha muito básica no mercado financeiro, todo mundo, você já deve ter visto por aí. É você calcular de 6 a 12 meses do que você gasta. Então a sua reserva de emergência tem que ser correspondente a 6 ou 12 meses daquilo que você gasta sempre, daquilo que é habitual você gastar o seu dinheiro. Como saber se vão ser 6 meses ou 12 meses? Isso vai depender do seu perfil. Você pode sim ser uma pessoa concursada, que tem uma garantia muito alta de salário, de mensalmente ter aquele valor garantido, mas ser uma pessoa muito conservadora e que prefere ter uma reserva de emergência de 12 meses. Como você também pode ser um profissional liberal, que não tem uma grande garantia, mas que quer ter às vezes uma reserva menor porque gosta de investir mais, que gosta de se expor a mais risco. Isso vai depender muito do seu perfil, não é uma regra fixa, tá? É como você interpreta o seu ganho, o seu gasto, quanto tempo você consegue viver a partir dessa reserva de emergência. Então deixar bem claro que o objetivo da reserva de emergência é realmente usar numa situação de emergência. Não tenha medo, se você precisar, a reserva é para isso. Se você passar por uma situação diferente, talvez uma questão hospitalar, algum parente que precisa de uma ajuda, ou então até você saiu do seu emprego, você foi demitido, ou o seu negócio faliu, a reserva de emergência é esse tempo de 6 a 12 meses com o valor que você colocou lá dos seus gastos para você conseguir viver, conseguir sobreviver e ir atrás de outra forma de renda. Então, uma característica que você tem que levar em consideração para a reserva de emergência é a liquidez diária, ou seja, precisando do dinheiro, rapidamente você vai ter acesso a ele. Tá? A reserva de emergência, se você não tiver liquidez, ela não vai ser uma reserva eficaz, porque você vai precisar do dinheiro e não tem como alcançar esse valor. Por isso, sempre considerar para a reserva de emergência ativos ou tipos de produtos financeiros que tenham liquidez imediata, liquidez diária, que se você precisar, você conseguir em 1 ou 2 dias úteis o mais rápido possível. Onde colocar então a minha reserva de emergência? Eu, no caso, tenho uma reserva de emergência para 6 meses. E o primeiro lugar que eu vou falar é o que eu utilizo, que é Tesouro Selic. Sim, Tesouro, título público do governo atrelado à taxa Selic. Tesouro Selic é com certeza uma boa opção para reserva de emergência. Não é uma boa opção para quem está fazendo investimento, para quem está buscando rentabilidade. Mas para quem está buscando reserva, que você tem uma baixa rentabilidade, mas tem uma liquidez muito alta e todo dia esse dinheiro vai render um pouquinho, é uma boa opção. Lembrando que o Tesouro Direto, ele é D+1, ou seja,
você só vai conseguir tirar esse valor com um dia útil. Então você faz a solicitação, ele tem que liquidar e em um dia está disponível na sua conta. É uma coisa para você prestar atenção, talvez para você não seja o ideal ter esse um dia de espera. Mas para mim, eu não deixo todo o valor da minha reserva no Tesouro, eu deixo metade da reserva no Tesouro Selic e a outra metade deixo na minha conta mesmo, na conta corrente. Deixo uma parcela um pouco menor que a metade. Então eu tento deixar metade no Tesouro Selic, metade na conta corrente. Para esse dinheiro da conta corrente, não estou procurando rentabilidade, não estou procurando ter nenhum tipo de remuneração. É aquele valor que me deixa tranquila, que se eu precisar, eu tenho ali disponível rápido e na hora, tá? E no Tesouro eu deixo aquela parcela da minha reserva que eu posso ter um pouquinho mais de rentabilidade e eu não teria nenhum problema se eu tivesse que esperar um dia útil para ter o dinheiro nas minhas mãos. Lembrando que o Tesouro Selic é sim um título muito seguro, ainda é um título muito seguro. Existem alguns problemas, alguns percalços com relação ao Tesouro Selic. A gente até comentou aqui no vídeo sobre quando ele estava negativo. Mas para curto prazo, para você não ter um dinheiro muito grande, realmente, para reserva de emergência, ainda vale a pena. O segundo lugar para você colocar reserva de emergência são CDBs com liquidez diária. Então, o CDB, o que é o CDB? O Certificado de Depósito Bancário. Em algumas contas de bancos digitais, especialmente, você consegue deixar lá o seu dinheiro rendendo um pouquinho junto com um CDB, ou então dentro da sua corretora vão ter CDBs também. Mas é mais legal você pensar sempre num CDB que tenha liquidez diária, que você consegue pegar imediatamente. Se esse CDB for de longo prazo, isso não pode ser reserva de emergência, tá bom? Isso pode ser uma aplicação de renda fixa. Reserva de emergência tem que ser pensada de forma de liquidez diária, de você conseguir esse valor rapidamente. E esses CDBs são nada mais, nada menos do que certificados, né, de depósitos bancários que são atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, entre os bancos se estabeleceu o CDI como uma taxa de transações entre eles. O CDI hoje está muito perto da taxa Selic, você não vai ter nenhum problema. Quem gosta mais de CDB, por exemplo, na Nuconta ou no Banco Inter, você pode ter uma rentabilidade junto ao CDB dessa forma. Então, ok para reserva de emergência se a liquidez for diária. Terceiro lugar para você colocar a sua reserva de emergência são os fundos DI. Fundo DI é uma reunião de patrimônio no mesmo lugar, que é esse fundo gerido por uma empresa gestora, e são atrelados ao CDI, por isso que é fundo DI. CDI, que são certificados de depósitos interbancários. Então são fundos que vão comprar títulos públicos, comprar títulos que estão atrelados ao CDI e junto nessa reunião de patrimônio do fundo tentar uma rentabilidade um pouco maior do que você poderia ter no Tesouro Selic. Mas eles acabam ficando bem equilibrados porque esses fundos normalmente cobram uma pequena taxinha de vocês, tá? Então uma taxa de administração. Se cobrar a taxa de performance não é ideal, porque não tem praticamente performance no fundo DI. Então se cobrar uma taxa de vocês, fica de olho nisso, esses fundos cobram uma taxinha, mas fundos DI não precisam ter taxas de performance, é uma aplicação, uma gestão bem fácil do fundo, é só comprar títulos mesmo atrelados ao CDI, tá? Então fica de olho, é uma forma de você também deixar reserva, porque alguns desses fundos D0, então você consegue imediatamente seu valor investido. O quarto lugar que você pode colocar sua reserva de emergência são os fundos de renda fixa. A diferença deles para o fundo DI da renda fixa é o tipo de produto que vai estar lá dentro. Não exatamente na renda fixa você vai ter só títulos atrelados ao CDI. Nesses fundos de renda fixa você pode ter tesouro, alguns outros produtos financeiros de renda fixa e que podem ter uma rentabilidade, pode ocorrer uma rentabilidade dentro do fundo um pouco maior do que a taxa Selic. Tá? Então vocês fiquem de olho no valor da taxa, não é todo fundo que é bom. E também tomar cuidado que se às vezes o fundo não vai ter proteção com relação ao fundo garantidor, né? O fundo FGC, o fundo garantidor que se você tiver algum problema com o fundo, com o investimento, ele te paga uma indenização. Essas são as 4 modalidades diferentes de investir a sua reserva de emergência. Então são produtos financeiros totalmente diferentes
que vai depender muito do seu perfil. Eu, particularmente, gosto de Tesouro Selic. O Pedro tinha fundo DI, né, Pedro? Até pouco tempo atrás. Tinha, mas a Selic tá muito boa. Mas agora a Selic tá melhor que o fundo DI. Eu não gosto muito dos fundos, nem fundo de renda fixa, nem fundo DI, porque eles cobram uma taxa de administração que pra mim não faz sentido e porque não tem essa proteção. Eu acho mais arriscado você deixar a sua reserva de emergência num fundo do que você ter ela em Tesouro Selic e na conta corrente, por exemplo. Verdade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente comentou um pouco aqui sobre a reserva de emergência, onde a gente coloca a reserva de emergência. E faça uma conta certinho, deixe um valor mais garantido para você usar na sua conta. Não tem problema você às vezes querer deixar um pouco de valor na sua conta corrente, se isso vai deixar o seu sono mais tranquilo, tá bom? Não precisa colocar todo o seu dinheiro num só investimento, você pode também dividir a sua reserva de emergência em outros tipos. Então você pode ter um pouco de Selic, um pouco de fundo DI, não tem problema nenhum você dividir. O importante é você ter uma reserva coerente com o seu estilo de vida, tá? Gente, muito obrigada. Esse é o Invest.doc. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pedro, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.